Olá, tudo bem a todos? O meu nome é Natália Coelho e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o Data Protection Officer, o DPO ou encarregado de dados pessoais. Então, antes de começar o tema, se você gostou do tema desse vídeo, logo de cara, por favor, deixa seu like aqui ou então o seu dislike. O seu feedback é super importante para que a gente consiga produzir um conteúdo mais personalizado e adequado para a nossa audiência, para você que está assistindo esse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve porque aqui a gente fala tudo da teoria prática sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e Privacidade, a LGPD. Vamos ao que interessa, o tema do nosso vídeo. DPO, quem é, o que faz, onde vive, o que come e o que precisa fazer. Precisa de qualificação? Precisa de certificação? Não precisa? Vamos lá, nesse vídeo eu vou dizer para vocês quem é esse profissional, quais são as responsabilidades e quais são as qualificações necessárias. Eu vou começar logo da pergunta que mais me fazem. Precisa de certificação? Não precisa. Precisa ser advogado? Não precisa. Precisa ter especialização na área de tecnologia da informação ou segurança da informação? Não precisa. A lei não traz nenhuma obrigatoriedade ou nenhuma especificidade sobre as competências técnicas desse profissional, do DPO. Tanto do DPO interno quanto do DPO as a service. Então, não precisa ter uma certificação internacional, uma certificação X, Y, Z, não é necessário. O que é necessário então, Natália? É necessário ter conhecimento sobre a legislação, obviamente. Então você precisa entender sobre proteção de dados, sobre privacidade, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Você precisa entender sobre os direitos dos titulares dos dados, os deveres dos agentes de tratamento, especialmente do controlador, que será a pessoa que nomeará um DPO. E você precisa ser multidisciplinar, hands-on, ou seja, mão na massa, pau para toda a obra, aquela pessoa que não tem medo de trabalhar. E você também tem que ser comunicativo. Por que comunicativo? Porque você, DPO, precisará fazer a interface de comunicação entre o controlador e os titulares de dados e entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o que isso significa? Vamos lá. A interface de comunicação com os titulares de dados significa que o DPO será o responsável por fazer o atendimento das solicitações, esclarecer as dúvidas, enfim, fazer toda essa interface de comunicação com os titulares de dados pessoais. Então, se um titular de dados chegar até o controlador e dizer: olha, eu quero saber tudo que você tem sobre mim. Esse é um dos direitos dos titulares de dados previsto na LGPD. Então, quem fará esse atendimento, quem fará o controle desse atendimento desse titular de dados será o DPO. Na outra ponta, o DPO também será o responsável pela interface de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, numa eventual investigação, no eventual solicitação de apresentação de um relatório, inventário de dados, enfim, de algo que a Autoridade Nacional venha a exigir, quem fará a interface de comunicação será o DPO. Então, é muito importante, sim, ter uma boa comunicação, mas mais do que isso, na minha opinião, é ser multidisciplinar. Por quê? Porque não adianta ter uma visão limitada. Numa carreira dessa, num cargo desse, é preciso ter uma visão ampla, é preciso imergir no universo daquela empresa, nas áreas de negócio, dentro de cada uma delas, internas e externas, entender o funcionamento daquela empresa, do início ao fim, todos os processos, toda a coleta, toda a finalidade de tratamento, enfim, então precisa sim se debruçar sobre aquela empresa como um todo. Então você vai precisar entender desde o RH até o financeiro, até o comercial, enfim, todas as áreas de negócio. Por isso que é muito importante ser multidisciplinar. Mas voltando à nossa questão básica e fundamental, não é necessário ter nenhum tipo de formação específica, a lei não traz nenhuma obrigatoriedade, ela simplesmente diz que o controlador de dados deverá nomear um encarregado, ou seja, um DPO. E aí existem duas possibilidades de atuação como DPO, o DPO interno, aquele que será contratado, um funcionário, ou o DPO as a Service, que será uma empresa terceirizada, ou seja, tá aí um grande nicho de mercado.
consultorias de DPO as a Service, empresas que serão especializadas em ofertar esse serviço de DPO, ou seja, de interface de comunicação, de gestão de direitos de titulares de dados, de atendimento das solicitações dos titulares e da interface com a autoridade nacional, bem como de propagar e de estimular a cultura interna dentro do controlador de dados, de privacidade, de proteção de dados e de todas as boas práticas e as regras de governança de proteção de dados pessoais previstas na legislação aplicável. Então, é isso. Essas são as principais atribuições do DPO, do encarregado de dados, e também as características, as qualificações que um profissional desse precisa para atuar como DPO. Não deixe para amanhã, não se limite, vai atrás, entenda a Lei Geral de Proteção de Dados da teoria à prática. É muito importante também entender a prática. No meu curso eu falo muito sobre a prática da Lei Geral de Proteção de Dados, como aplicar isso na prática, como fazer a gestão, quais as ferramentas possíveis e existentes no mercado, inclusive gratuitas, que você pode utilizar para poder fazer essa gestão desse atendimento aos titulares de dados, enfim. Então é muito importante dominar a Lei Geral de Proteção de Dados da teoria à prática para ocupar um cargo de DPO. Ok? Combinado, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram e assistiram até aqui, por favor, deixem o like de vocês, compartilhem com quem vocês acham que esse vídeo pode ser interessante, com quem vai gostar. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, nós temos muito conteúdo semanal, conteúdo quase diário sobre Lei Geral de Proteção de Dados, sobre privacidade, sobre a LGPD, da teoria à prática. Então não perde tempo, se inscreve e até o próximo vídeo. Muito obrigada!